Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir nossa gravação depois também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai iniciar a nossa palestra de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Assis, patrono da nossa casa, para que abençoe e ilumine a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, os irmãos que forem assistir a nossa gravação depois, e recebam em seus lares, em suas vidas, o auxílio e o amparo que cada um necessitar. Iniciando a nossa palestra de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje quem está aqui com a gente é nosso companheiro Danilo Costenco, já esteve várias vezes aqui, tem palestras dele no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir depois outras gravações. Danilo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, pessoal, boa noite aí, obrigado novamente pelo convite da casa. É sempre gostoso estar nesse ambiente aqui. Eu estou em falha com o meu sim aí também, porque eu falei que eu preciso vir no trabalho agora dos domingos, né? Primeiro e terceiro domingos que tenho trabalho com os animais, aí eu quero ver se eu participo um pouquinho mais aqui ativamente. E são um doce mesmo, né? Foi me recepcionar lá na porta, viu, gente? Eu falo que em casa a gente tem 2 cachorros, 7 gatos e um burro para cuidar, né? Normalmente sou eu, mas tudo bem. E pai do veterinário é isso que dá, né? Então a gente se diverte aí. Pessoal, o tema hoje é um tema bem interessante. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Buscai e Achareis. Buscar e achar é uma frase que a gente aprende muito com a mãe da gente, principalmente, né? Quando a mãe da gente fala, você está procurando, hein? Vocês já ouviram essa frase alguma vez na vida ou não? Eu ouvi várias vezes, né? Mas o verdadeiro sentido do que a gente vai ver está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos falar muito mais não só de buscar achar, mas a forma que nós temos que buscar e achar. Na nossa vida, nós primeiro nascemos, depois nós começamos a engatinhar, falar, depois de engatinhar nós começamos a nos equilibrar e começamos a andar. Isso é uma forma de trabalho, é um trabalho de desenvolvimento humano, do corpo da gente. Como qualquer animal, como qualquer ser vivo. Uma planta, quando nasce, ela germina, e depois germina. Geminada é casa, né, que é uma do lado da outra. Então ela germina e ela começa a crescer, até virar uma árvore, dependendo do tipo e com seus frutos. Então o ser humano tem que ser feito um paralelo com ele, que ele também cresce e ele precisa dar frutos. Só que o ser humano tem uma diferença entre o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. É o quê? É o pensamento contínuo, a capacidade de raciocinar. Então é isso que nos difere, nós homens, das outras espécies. Porém, nós como homens temos uma origem o quê? Animal também. Animal racional ou irracional, dependendo da situação que nós nos encontremos. Então é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Como a gente colocar essa racionalidade em prática? Como realmente a gente ir atrás de uma busca que a gente procura, seja na casa espírita, seja com a família, com o companheiro, com a companheira, seja onde for. O ser humano está sempre fadado ao quê? A buscar o seu bem-estar. E a gente vai ter algumas ferramentas aqui, ou estudar algumas ferramentas que nos levem a essa busca e essa procura e conseguir achar esse bem-estar aqui. Vamos lá. Bom, vou ser redundante aqui, tá, gente? Mas buscar significa o quê? Ato ou efeito de procurar. Tudo bem, Danilo? Entendi. Esforço no sentido de descobrir algo. Quando a gente procura, seja no estudo da gente, no estudo evangélico, no estudo profissional, no estudo pessoal, nós sempre queremos ter um resultado, ou não? Sim,
Se você busca algo, você quer ter um resultado. Por exemplo, homem no shopping. O homem precisa comprar uma calça. Mulheres, não fiquem bravas, isso não é sexismo. Mas o homem, ele entra, vai direto e compra. A mulher, como ela tem uma busca mais aprimorada, agora vocês gostaram, né? Agora vocês gostaram, né? Ela demora só um pouquinho mais no shopping, tipo umas 4 horas, assim, mais ou menos. Eu não posso falar muito porque eu vou no shopping todo dia. Eu trabalho lá no Iguatemi, né? Então eu estou dentro do shopping, né? A gente acaba passeando um pouco, mas é gostoso. Isso são percepções. E olha como que é a natureza divina. Nos dá a oportunidade de transitar nas duas formas sexuais. Ou melhor, para aprimorar. O homem, fisicamente, ele é mais bruto do que a mulher. Fisicamente. Só que a percepção feminina, ela é muito maior. E ora nós estamos na condição homem, masculino, e ora nas condições feminino, né? E lembrando que o sexo, o espírito não tem sexo. Nós estamos fadados a ter as experiências dentro de vários corpos, com várias condições sexuais, para que nós possamos nos aprimorar. Tanto que, olha que interessante, eu brinco, gosto de brincar com isso. Inicialmente, minha formação é de engenharia. Inicialmente, as engenheiras só ficavam aonde? Na área de qualidade, por causa da percepção delas em termos de interpretação de normas. E é o espaço que a mulher conseguiu hoje, dentro das grandes corporações, graças também a mudanças legislativas e tudo, onde não existe aquela desvirtuação entre os sexos, entre ser homem e mulher. Porém, existe ainda um preconceito social muito grande, porque predominantemente em todos os meios administrativos, os homens ainda têm uma maior proporcionalidade. Então, graças a Deus, a sociedade tem chegado a um equilíbrio de tal forma que a gente tenha uma busca e um espaço para que todos nós, como seres humanos, possamos evoluir como sociedade. Nesse ponto, nós estamos melhorando. Não estou entrando no aspecto político, social ou de, como é que se diz, os partidos políticos, ideológico, tá? Nada disso. É o espaço que o homem, o ser humano, tem que conquistar. Achar. Encontrar por ter procurado ou por acaso. Acaso existe, gente, nós que estamos dentro da doutrina dos espíritos? Não. Se você procura, você tem um objetivo. Então, o acaso, entre aspas, ele não pode ser citado. Realizar algo novo, descobrir. A cada dia a gente tem uma descoberta. Vocês não concordam? Cada dia você está levantando, cada dia você está se expondo para a sociedade. E cada dia você vai ter uma experiência nova e vai descobrir novas coisas. E nós também temos que estar aptos a descobrir. Porque não adianta nada a gente ficar dentro do nosso mundinho, da nossa caixa, do nosso quadrado, sendo que a sociedade evoluiu muito. E se nós fizermos um retrospecto de 10 anos, ou melhor, 15 anos atrás, nós tivemos uma evolução tecnológica que partiu desse patamar e ela está indo lá em cima. O filme Exterminador do Futuro, que é de 1982, 83, do John Cameron, falava de inteligência artificial. Hoje nós estamos vendo a Elis Regina, que já partiu há muito tempo, numa propaganda junto com a filha dela e cantando. Né? Então isso é todo um desenvolvimento que houve. Ter a sensação, a experiência. Então o homem necessita da experiência para o seu crescimento. Agora, o que é efetivamente essa busca que o homem tem? Aí nós vamos à casa espírita. Eu vou fazer uma perguntinha básica. Todo mundo chegou aqui pela dor ou pelo amor? Eu normalmente fui pela dor, tá? Tive um empurrãozinho da minha mãe assim, né? Vai, né? Mas quando eu me inteirei, quando eu comecei a ter mais percepção do que era a doutrina, eu descobri que eu tinha muito mais dores que eu não sabia entender e comecei a exercitar o amor que eu venho buscar dentro da casa espírita. E isso me deu conforto. Mas normalmente, quando a gente começa a frequentar o centro espírita, é assim. A gente vai procurar uma consolação. Puxa vida, eu estou me sentindo mal, já fui no médico, fiz tudo. Mas aí um amigo falou, vai lá no centro, vai lá no Jefa, lá que tem um trabalho com os animais, você vai, escuta um doido falando lá, depois você vai tomar o passe e você melhora. Melhora, você buscou o quê? Sua melhora interior. Muito bem. Aí a gente começa a evoluir. Eu começo a apaziguar meu coração, desassossegado. Eu começo a entender que eu preciso não somente vir, mas eu tenho também que participar, entender, começar a ler um pouquinho das coisas. Aí eu vi que deu resultado para mim, eu peço ajuda para o meu filho, para minha filha rebelde.
Aí eu começo a negociar com a espiritualidade, tá, gente? Bom, já que deu certo aqui, eu vou pedir uma orientação para o meu companheiro, uma companheira que é alcoólatra, violento, etc., né? Ou algum tipo de problema de relacionamento. Então a gente já começa a terceirizar para a religião um problema que nós temos dentro do nosso lar, que nós geramos, que é um problema de incompatibilidade ou de choques de geração, ou seja lá o que for. Aí a gente começa a evoluir. Bom, já que deu certo aqui, então meu companheiro, minha companheira ficou bem, eu comecei a pedir passe à distância para minha mãezinha, que está lá em Santo André, né? Que ela tá doente, né? Ela vai ver essa palestra depois, ela vai me dar uma bronca, gente, que ela não gosta que eu fique falando assim. Mas tudo bem. Aí eu vou evoluindo. Vamos lá. Já que tudo isso deu certo, que eu fui na casa espírita, realmente minha vida mudou. Aí eu já começo. Bom, eu vou começar a pedir ajuda para o meu irmão que está desempregado, né? Porque afinal deu certo para mim, as coisas melhoraram. Depois tem essa aqui que é ótimo. Será que eu posso mudar de emprego para ganhar melhor indo na casa espírita? Gente, eu estou falando não só da casa espírita, mas do templo religioso, de qualquer casa religiosa. O Wilson vai gostar dessa. Wilson, ó, dizem que todo espírita ganha bem e tem uma vida tranquila. Será que também posso ser espírita? Essa é boa pra caramba, né, gente? E, gente, olha, eu vou falar para vocês. Eu comecei na doutrina com meus 15 anos. Vou completar 56 agora. São 41 anos. Sabe o que isso me torna em relação a vocês? Absolutamente nada. Porque se eu não interiorizo, eu não aprendo o que eu estou tentando professar ou buscar, para o meu coração, não vai adiantar nada. E tem um tal de etc, tá, gente? Esse é pior ainda, são coisas mais. Olha que interessante. Essas buscas esdrúxulas e descabidas têm se ouvido nas casas espíritas e também em diversos templos religiosos. Gente, as pessoas responsáveis dentro dos templos religiosos estão vendendo isso para a pessoa. Só que a pessoa, acometida de um desespero tão grande, isso não vale só para o espiritismo, tá, gente? Vale para qualquer religião. Ela se enfronha, ela se envolve de tal forma que ela fica fanática, achando que a terceirização do problema espiritual dela, da religião, vai resolver o problema material dela. E não adianta, gente. Somos nós. Dependemos de nós. Na verdade, o que a gente tem que buscar dentro da casa espírita? E lembrando, por isso que temos que remeter ao estudo do capítulo 19 do Evangelho, que diz, a fé transporta montanhas. Vocês se lembram dessa passagem? Jesus nos fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que era um pó, a gente transportaria uma montanha de um lado para o outro. Então vejam quanto que a gente tem que aprender e entender o que é fé. Nós estamos muito longe disso ainda. Não que nós não tenhamos. Fé é acreditar, né? Crer. Mas será que nós estamos crendo da forma correta? Estamos buscando essa resposta? E é o que a gente vai ver agora. Quando a gente entra no templo religioso, na casa espírita, a gente tem que perguntar, o que eu estou buscando para a minha vida? Será que quais são meus anseios, minhas aflições? Por que isso está fazendo bem ou está fazendo mal para mim? Independente da religião. Não estamos dizendo que a doutrina codificada por Kardec é melhor do que o catolicismo, que os evangélicos que se denominam cristãos, os budistas, não. Nós temos que buscar o que vai fazer melhor para mim. Eu como ser humano, onde eu vou me identificar? Como eu vou poder me melhorar? Será que eu cuido realmente do meu lado espiritual, mental e físico? Não adianta nada a gente só pensar na espiritualidade. Nós temos que trabalhar o corpo, a mente, porque somos seres materiais, que raciocinam. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, para termos pensamentos bons e automaticamente um dia melhor. Lembra uma frase, hoje eu levantei de pé esquerdo? Já falei para vocês aqui anteriormente. Se eu durmo do lado esquerdo da cama, automaticamente qual que é o primeiro pé que eu ponho? Então todo dia eu vou estar de mal com a minha vida? Não. Eu tenho 2 pés para caminhar. Eu dependo dos 2. Ou pular. E se não tiver os 2, eu vou ter uma cadeira, fazer alguma coisa. Abertura agora das Olimpíadas. Vocês devem ter visto. Quem foi a moça que cantou lá, aquela cantora maravilhosa? Celine Dion, que tem origem francesa. Ela tem uma síndrome do corpo rígido. E ela falou, se eu não puder ficar em pé, eu vou deitar. Se eu não puder cantar deitado, eu vou de cadeira de rodas. Algo parecido com isso. Tá? Tem a reportagem dela, está no documentário, eu não lembro se está na Netflix ou se está num dos Prime da vida. Mas isso é a forma, a força de vontade e a apresentação que ela fez nas Olimpíadas. Quem não viu, entra no YouTube para ver, maravilhosa. Estou arrepiado só de pensar. Isso é superação.
Então todos nós podemos nos superar com muito menos, de forma muito melhor todos os dias. Se eu sou um espírito eterno, de onde que eu venho? Qual que é a minha função aqui na Terra? Para onde eu vou depois que eu desocupar esse corpo físico? O que é nascer, viver e morrer? Ou nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre? Isso está escrito, é uma frase que está na lápide de Kardec. Nós nascemos, morremos, renascemos e ainda progredimos sempre. Nós deixamos o dia de hoje, 1º de agosto, e vamos para um repouso. Acordaremos no dia 2 de agosto. Pelo menos pretendemos, né? Estamos renascendo todos os dias para a vida. Então, voltando ao pé esquerdo, o que é melhor? Você sair de casa discutindo no trânsito, pegando ônibus lotado, seja o que for, e fazer teu dia ficar ruim? Ou é melhor você se acalmar, fazer uma prece para que o dia seja melhor? É isso. A gente não pode terceirizar para a espiritualidade a resolução dos nossos problemas, mas nós podemos aproveitar o caminho que ela nos dá, que ela nos permeia para nos melhorarmos. Esse texto aqui é de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Eu só acrescentei aqui o mental e físico, tá, gente? Onde se encontram as provas da existência de Deus? Então nós estamos falando sobre espiritualidade, só que nós entendemos que existe um ser superior que é criador de tudo isso. E a quarta pergunta do Livro dos Espíritos, está colocado, onde nós encontramos essa prova? Num axioma, numa lei, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, uma nota de Allan Kardec. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então nós somos parte integrante dessa obra de criação. Ah, Danilo, mas num relacionamento, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí a criança nasce, isso é obra do homem. Sim, mas você teve toda uma condição planetária que te tornou um homem na evolução das espécies para nós estarmos conversando nessa sala. E isso não foi obra nossa, nós evoluímos. O ser humano está fadado à evolução. O crescimento da intelectualidade está fadado a melhorar a qualidade de vida do homem. Só que, ao mesmo tempo, um crescimento exacerbado da inteligência pode gerar o quê? O que nós estamos vendo hoje. As pessoas hoje conversam menos. As pessoas hoje ficam só na videoconferência, na teleconferência. As pessoas se conversam por mensagem. Não que isso seja ruim, isso facilita a vida. Só que a pessoalidade, o interpessoal, o contato humano, ele está esfriando. E isso tem aumentado exponencialmente, de forma muito rápida, o número de casos de depressão, o número de casos de pessoas com ansiedade. Ou seja, a própria tecnologia que nós evoluímos intelectualmente está nos causando um outro problema, que é um problema que nós vamos ter que aprender. Talvez não nossa geração, mas as gerações futuras vão ter que aprender com isso para aprender a conviver e evoluir. Princípio da causa e o efeito. Vocês gostam do Maurício de Souza, o quadrinho da Mônica e tal? Vocês gostam? Então vamos lá. Só que antes disso, vamos falar do Newton. Esse cara estava embaixo de uma árvore, aí caiu uma maçã na cabeça dele e ele criou toda a teoria da gravitação universal. Não, ele já estava estudando isso. Mas pensando na Mônica. Mônica, pensa rápido, o Cascão aqui atirou uma pedra. Qual que é o nome do coelhinho dela aqui mesmo? Sansão? Ah! Ela fez uma reação com a mesma intensidade. Então, palavras, gente, são como pedras. Nós falamos, emitimos o som, a outra pessoa recebeu. A forma que nós falamos, a entonação, pode ser algo tão crítico que a pessoa que está recebendo, ela interprete de uma forma negativa e reaja contra você. Ou uma pessoa ficar quieta por uma vida inteira, aguentando as pessoas zombarem dela. Tá? Isso nós temos dentro de nossas famílias. Tá? E essa pessoa ela chega ao final da vida com depressões, etc. Isso tudo, gente,
Nós evoluímos também muito rápido para esse entendimento aqui. Então vamos usar a ciência, vamos usar a psiquiatria, a psicoterapia, os psicólogos, para nos ajudar a trilhar. Nós temos muitos psiquiatras espíritas, muitos psicólogos espíritas, e mesmo que não sejam, eles vão nos ajudar a ter um norte, um caminho melhor. Então acreditemos na evolução da ciência para nos melhorar. Ajuda-te e o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos cansei pelo ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Aqui é muito texto evangélico e tal, mas vamos lá. Jesus nos fala o seguinte, que nós pedimos e recebemos. E ele dá o exemplo. Se você tiver um filho que ele pede comida, você vai dar uma pedra para ele? Um filho quando pede algo para a gente, como que a gente reage? A gente quer sempre suprir o melhor. E olha que interessante, pois se vós outros, os gentios, as pessoas, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Ou seja, se nós pedirmos com amor, pensando em depurar nossos pensamentos, os nossos anseios, nós vamos receber proporcionalmente a isso. Porém, existe algo chamado exercício, ou seja, trabalho. E o próprio nome trabalho, a gente já associa ao quê? Coisas que nos remetem, coisas que vão nos dar tempo, vão nos consumir tempo. E olha que interessante. Kardec, ele fala que, segundo o modo de vista terreno, nós temos que associar a máxima, buscai e achareis, a ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, a lei do trabalho vai ter por consequência a lei do progresso. Lei do progresso, lei do trabalho, lei do amor, lei da adoração, são as leis naturais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, tá, gente? Então você tem 8 ou 9 capítulos, se não me engano, que falam de todas essas leis que são chamadas leis morais. Lei do trabalho é moral? É. Lei do progresso é moral? Sim, é. Porque nos ajuda a crescer. E olha que interessante na sequência. Definição de trabalho. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Eu quero ir para o centro agora, preciso comprar alguma coisa num sábado de manhã, aí eu resolvo ir de carro. Como que é o centro de Sorocaba de sábado de manhã, gente? Lotado, né? Se eu for a pé e pegar um belo de um sol, eu posso ficar com uma insolação. Eu, particularmente, mais do que muita gente aqui, tá? Mas é um trabalho, mas é um sacrifício. O trabalho está associado ao sacrifício. Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada. Quem é trabalhador aqui, não reclame, né, Wilson? Vamos ficar quietos aqui porque nós estamos trabalhando, graças a Deus. Grandeza física escalar, que mede o quanto de força realizado para conseguir mover um corpo de um ponto a outro, sendo independente da trajetória realizada. Eu posso ir desse lado daqui para cá, em linha reta. Ou eu posso ir para aquele lado lá, fazendo esse movimento aqui. Qual o caminho mais curto, gente? Não é uma linha reta para ligar dois pontos? Então pensem dessa forma. Mentalizar meus pensamentos de forma reta. Pensar em Jesus, conversar com Jesus de forma reta. Sem muito falatório. Qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento econômico. Então o trabalho ele é inerente ao crescimento do homem, físico. Só que Kardec nos fala do trabalho moral. Continuando, através de suas buscas, sua inteligência cresce. Acabamos de falar sobre isso. Sua moral se depura, para as necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Então eu tenho que conduzir meu espírito para uma melhoria do meu corpo. A alma gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vamos lá, gente. 2000 anos atrás vem um moço, né, que a gente vê, falou sobre amor, falou do sermão da montanha, etc. Né? O que aconteceu com ele? Foi crucificado. Aí eu vou fazer essa pergunta, só que nós éramos mais brutos, mais ignorantes, nós não tínhamos essa sensação do amor. Vamos dizer então que esse moço ele volte hoje aqui, nós saibamos que ele é. O que vai acontecer com ele, gente? Vai ser crucificado do mesmo jeito. Nós não mudamos. Nós estamos evoluindo. Somos seres perfectíveis nós somos a semelhança de Deus para poder crescer.
e evoluir. Ô, Chico Bento, ai, pai do céu, faz eu tirar a nota na prova de amanhã. Quantas vezes a gente não fez isso, né, gente? A gente não precisa ser Chico Bento, não, né? O que aconteceu, então? Deus chegou e falou assim, então estuda, né? Não existe conquista sem esforço. Não adianta posarmos de bom menino falando numa casa espírita se na rua eu estou discutindo no trânsito, estou brigando com a minha família, com os meus amigos, seja o que for. O exercício da espiritualidade, da moral, dá trabalho, mas a gente se sente melhor. Quantas e quantas vezes a gente não foi numa ação social que a gente foi ajudar, distribuir uma cesta básica, alguma coisa, comida para as pessoas na rua, a gente não sai mais leve, gente? Porque nós nos doamos, nós nos ligamos a Deus. E esse é o grande desafio que nós temos. Não nos ligar a Deus uma vez por ano, na distribuição de uma cesta, uma vez numa cesta básica, ou então numa ajuda. É a constância. A constância do exercício nos faz melhorar. Os atletas que estão disputando a Olimpíada, eles fazem o quê? A repetição do exercício para o objetivo. E eles se doam muito para isso. Michael Phelps, que era um nadador americano, ele tinha uma dieta, gente, de 8.000 calorias por dia. O normal nosso são 2.000. Ele nadava desde cedo da manhã até a noite. E ele obteve o quê? Os maiores recordes na natação. Um atleta muito perfeito. Isso se chama dedicação. Não que outros não tenham, mas ele tinha uma condição física e soube atingir o objetivo. Eu quero melhorar, eu quero que esses meus anseios, esse peso no meu coração melhore. Qual que é a solução? A gente buscar a espiritualidade e ajuda-te que o céu te ajudará. Lei do trabalho. Essa cena aqui é do lava-pés, né? A Igreja Católica faz muito esse simbolismo da missa de lava-pés. E quando eles chegaram nessa casa, Jesus pediu água e foi lavar o pé de todos os apóstolos, porque eles estavam cansados, tinham andado, tinham judiado. E eles falaram, mas mestre, o senhor não precisa fazer isso. E ele respondeu, meu pai trabalha até agora, ou seja, incessantemente, e eu trabalho também. Então, esse simbolismo, todas essas parábolas que foram passadas, os ensinamentos de Jesus, eram com exemplos para nós mesmos entendermos, dentro da ignorância da época, que nós poderíamos ser melhores do que nós somos, ou poderíamos caminhar para um lugar melhor. Novamente Kardec. Livro dos Espíritos. Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vamos lá. Pergunta técnica, já fiz para vocês. Quem leu O Nosso Lar? Levanta a mãozinha aí, só para eu ver. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Já melhorou. André Luiz, ele não aprendeu a trabalhar na espiritualidade após aquela fase dele de sofrimento? Aprendeu. A sequência agora, que está sendo chamado como Nosso Lar 2, que nada mais, nada menos é o livro Os Mensageiros, é a continuação da evolução espiritual de André Luiz. Só que dessa vez ele vai do mundo espiritual, daquela colônia Nosso Lar, ele vai até a Terra, passando por diversas camadas, com diversas faixas vibratórias, onde ele começa a entender de uma forma melhor como que é esse trânsito do espírito quando ele desencarna e quando ele vai reencarnar. Recomendo a leitura do livro, ou quem não puder assistir o filme, que resume bem como que é esse trabalho aí. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, genericamente o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, ou seja, atividade, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Dínamo é um gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. O trabalho é manifestação de sabedoria. Quando a gente passa numa prova, que a gente estava nervoso, estudou na escola, a gente não se sente bem. Uma conquista, uma vitória. Quando a gente está num emprego novo, ou quando a gente consegue o primeiro emprego, não é uma conquista, uma vitória? Quando a gente tem um filho, que a gente vê crescer, se formar, como minha querida Lorena, em veterinária agora, e a Marília logo, logo em TI, né? É gostoso de ver, porque eu contribuí para isso. Só que eu ensinei o quê? O caminho. Estimulei a sabedoria. Agora, como elas vão caminhar depois disso, é com elas. A nossa parte é aconselhar.
Porque senão o papai vai pegar na mãozinha sempre o tempo todo e vai levar e resolver os problemas. Só que um dia o papai vai deixar de estar habitando esse orbe terrestre. E ela vai ter que começar, elas vão ter que começar a trabalhar. Então, nosso papel como tutores é orientar, cuidar. Agora, o papel do tutoriado é continuar crescendo. Continuando com Kardec. O homem que possui bens suficientes, o homem que está rico, para assegurar sua existência, ele está livre do trabalho? O que vocês acham? Ganhei na loteria, não sei quantos milhões. Pô, agora estou rico, não tem mais nada. Semana seguinte já gastei tudo em besteira, tá? Já vou comprar carro importado, já vou comprar mansão e tudo, depois não consigo manter isso. Isso se chama estrutura. A vida é uma construção. Então tudo que é árduo, que deu trabalho, nós sabemos valorizar. Tudo que é ganho sem o esforço, não que tenha esforço, você foi na casa lotérica, ele jogou, né? Mas tudo que vem, não que não tenha o mérito, tá, gente? Mas toda conquista com esforço, ela nos dá um ensinamento, um aprendizado. Uma conquista sem ter o esforço não é uma conquista, é uma situação onde você teve uma oportunidade. Do trabalho material ele pode até se livrar, mas ele tem a obrigação de se tornar útil conforme seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Aqui aí é um assunto para a gente discutir num outro estudo, que é a questão da riqueza e da pobreza. A riqueza tem que continuar gerando riqueza para que a matéria se desenvolva. Está no capítulo 1 do livro dos Espíritos. Por que o homem ocupa a matéria? Resposta dos Espíritos, para intelectualizá-la. Então nós temos a obrigação de cuidar de um corpo e intelectualizá-lo. Obviamente, cada um dentro de suas condições. E na espiritualidade também, dando essa sequência. E a missão da pobreza, ela é tão árdua quanto da riqueza. Porque em tese, ou melhor, o rico tem a oportunidade de multiplicar. Agora, quem não tem a condição, quando eu falo riqueza e pobreza, estou falando materialmente, tá, gente? Agora, quem não tem a condição material, não pode passar uma vida toda reclamando. Tem também que se esforçar e buscar oportunidades para achar. Então, todos nós somos semelhantes. Todos nascemos simples e ignorantes, evoluímos como espíritos e somos espíritos que vêm reencarnando com intelectualidade mais avançada. Então, vamos saber usar, e principalmente nós que estamos aqui hoje conversando, privilegiados que somos, por termos intelectualidade, termos um meio de transporte, temos condições materiais de ajudar aqueles que precisam mais. Não tirando do bolso, dando e virando as costas, não. Orientando. Um trabalho maravilhoso que é feito aqui, que eu acompanho diretamente, é cuidar desses bichinhos, que são seres em evolução que um dia vão estar conversando como nós estamos conversando aqui também. É um tipo de trabalho. E hoje, graças a Deus, a quantidade de pessoas que veem o trabalho espiritual ou o trabalho de cuidar dessas criaturinhas aqui aumentou e nós temos diminuído gradativamente o número de animais soltos na rua e que futuramente a gente vai entender melhor qual que é a função dele para nós. George Carlin é um comediante americano, ele tem umas tiradas muito boas. Tentar ser feliz acumulando bens materiais é como se ter um monte de sanduíche em volta do seu corpo e não comer. Caixão, gente, não tem gaveta. E mesmo que tivesse, o que ia acontecer? A gente não ia usufruir. É conhecido o preceito, ajuda-te que o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, nossa parte, façamos aquilo que é necessário. Revista Espírita, Kardec. As aves, vou fazer a pergunta para vocês, as aves produzem alguma coisa? Ficam voando, né? Produzem. Eles pegam um grãozinho daqui, levam para o outro lado, vai nascer uma árvore, uma planta. Mas olha que interessante. Se as árvores, se as aves, que não fazem nada, mas tem aquela beleza delas, tem o apoio de Deus, o Pai Celestial alimenta, nós não temos muito mais valor que elas, sendo seres intelectualizados? Ou seja, nós podemos ser aves que podem voar muito mais longe. E interessante aqui também. Encontrarás pedras sob teus passos, olha e tira-os tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Ou seja, todos nós temos condições de vencer os obstáculos. Olha que interessante.
Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. O paraninfo da nossa formatura de engenharia em 92, em julho, foi em agosto de 92. Ele falou uma frase, professor Juvenal, já desencarnou há muito tempo, mas ele falou uma frase para nós, virando para todos os alunos lá, 200 engenheiros se formando, coisa bonita, aquele juramento lá, tal, né? E ele falou uma frase: gente, não se preocupem com amanhã, façam bem feito hoje, você já garante o seu amanhã. E aquilo me marcou, estava com 22 anos de idade, gente, até hoje eu lembro. E agora, para a gente terminar, tem um videozinho que é um poema de um escritor chamado Pablo Neruda, muito legal. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Eu peço para vocês ouvirem, mas não só ouvir, sentir a oração erroneamente atribuída ao Pai Nosso, que foi feito por aquele ator americano, Jim Caviezel. Meu tio me ensinou a pronunciar o nome dele, tá? Caviezel. Falou que é italiano. Eu falei, mas não tem nada de francês, não, é isso aí mesmo. E que erroneamente é atribuído ao Pai Nosso em aramaico. Não, é a oração do Monte das Oliveiras, quando ele estava prestes a ser preso e passar pelo Calvário todo. O Jim Caviezel, ele fez aquele filme A Paixão de Cristo. Parece que vai ter uma parte 2 agora também, né? Contando a história também dos apóstolos, não sei se pré ou pós. Mas enfim, ele é católico e ele é uma pessoa que tem muita fé. Então presta atenção à forma que ele fala nesse vídeo aqui. Hausina otiaboi, koma bezrati, shambreni meresha tesherta minuelai, bakakasaya noshiadanai, bakakasiti, bakakti. Abba kuletikero henkehel koseye edemini. Aken lakisvar, lehuwe di lakisvar. Ilathilkom arahe mahakihita. Hida hivu denale dena kokavel diana afheflukom. Antun. Hida hivu lukom. My commandment to you is this: you love one another as I have loved you, so you love one another. Coming
very soon the resurrection of the Christ. God bless you. Eu fico arrepiado quando eu vejo esse vídeo aí, gente. Vocês perceberam a emoção dele em transmitir? Ele simplesmente representou o quê? Cristo, que questionou Deus. Eu vou ter que passar por isso mesmo? Mas ele falou que seja feita a sua vontade e que eu agarre esse cálice. Então eu convido todos vocês a fecharem seus olhos, a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente estudou aqui essa noite e principalmente levar para os nossos corações um pouquinho desse aprendizado. Nós temos um laboratório maravilhoso que se chama Evangelho de Jesus. Aqui nós podemos nos espelhar e podemos sentir sempre. Mas muitas vezes, cegos pelo nosso egoísmo, pelas nossas vontades, nossas tentações, nós nos afastamos um pouco desse contato. Então eu convido a todos, quando forem dormir hoje, conversar um pouquinho com Jesus, agradecer pelo dia e principalmente agradecer por uma nova oportunidade a nos levantarmos no dia seguinte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e principalmente da prática do mal, que assim seja. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero que tenha sido essa transmissão de aprendizado que eu tive, ou pelo menos uma tentativa, tão boa para mim quanto foi para vocês. Ou melhor, tão boa para vocês quanto foi para mim, tá, gente? Obrigado mais uma vez.